retirada de material da parte superficial do solo pelas águas da chuva. Essa ação é acelerada quando águas encontram o solo desprotegido de vegetação. A primeira ação da chuva se dá através do impacto das gotas de água sobre o solo. Este é capaz de provocar desagregação dos torrões e agregados no solo, lançando o material mais fino para cima e para longe, fenômeno conhecido como salpicamento. A força do impacto também força o material mais fino para baixo da superfície, o que provoca a obstrução da porosidade do solo, aumentando o fluxo superficial e a erosão. Necessário se fazem separar claramente as ravinas formadas somente por erosão superficial das formadas pelo processo da erosão remontante. A ação da erosão pluvial aumenta à medida que mais água da chuva se acumula no terreno, isto é, a retirada do solo se dá de cima para baixo. Na erosão remontante, acontece exatamente o contrário. A retirada do material se dá baixo para cima, como é o caso das bossorocas. Uma ravina de origem pluvial pode progredir em direção a uma bossoroca, mas não necessariamente. Da mesma forma, podemos ter a progressão de bossorocas independente da erosão pluvial, pois essa depende do fluxo subterrâneo e não do fluxo superficial. Muitos autores e textos didáticos têm erroneamente confundido esse fenômeno. Separá-los, no entanto, não é somente uma questão de rigor científico, mas uma necessidade prática, pois as formas de se combater um processo erosivo dependerá de que tipo de erosão estamos enfrentando. Muitos processos indicados para evitar ou combater a erosão pluvial não funcionam quando se trata de combater a erosão remontante, principalmente nos casos em que amplas bossorocas já estão instaladas na paisagem. As principais formas de erosão pluvial são: erosão laminar, quando a água ocorre uniformemente pela superfície como um todo, transportando as partículas sem formar canais definidos. Apesar de ser uma forma mais amena de erosão, é responsável por grande prejuízo às terras agrícolas e por fornecer grande quantidade de sedimento que vai assorear rios, lagos e represas. Estamos na Bossoroca de Santa Cruz do Rio Pardo, de grande porte, que toda a água na parte alta de Santa Cruz vem para esse lugar. Em consequência disso, uns 10 metros de altura de profundidade. Toda essa terra, esse lixo, caiu no rio. A erosão fluvial. A erosão fluvial é causada pelas águas do rio, que provoca desgastes nas encostas dos rios e remove porções do solo das margens dos rios, provocando desmoronamento de barrancos. Por isso o rio pode mudar sua forma. Essa erosão é causada pelas águas que correm pelos rios e pode causar desmoronamento de barrancos. Com o próprio curso do rio, pode ser alterado por causa dessa erosão. Podemos observar também que a fase do rio é determinante à área da erosão causada por tal. Assim, na fase inicial da erosão, devido à grande declividade do terreno, pode acontecer com mais intensidade na fase mais avançada. Acontece transporte de sedimentos. Já na fase final, ocorre o processo de acumulação de tais sedimentos.
etapa da erosão fluvial. Essa erosão é causada pelas águas que correm nos rios, que podem causar o desmoronamento de barrancos. Com o próprio curso do rio pode ser alterado por causa da erosão. Podemos observar também que a fase do rio é determinante à área da erosão causada. Por tal, Assim, na fase inicial da erosão, devido à grande declividade do terreno, pode acontecer com mais intensidade na fase mais avançada. Acontece transporte de sedimentos. Já na fase final, ocorre o processo de acumulações de tais sedimentos.